Meu filho de 35 anos me empurrou contra a parede da sala e saiu batendo a porta, achando que estava tudo resolvido do jeito dele. Mas quando desceu para o café da manhã no dia seguinte, encontrou 3 pessoas sentadas à mesa comigo. E naquele momento, ele percebeu que seu reinado de terror tinha chegado ao fim. Eu tinha passado a noite inteira preparando não apenas comida, mas o dia mais importante da minha vida. O dia em que escolhi a minha própria sobrevivência. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Costa, tenho 62 anos e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante 35 anos, fui mãe solteira do meu único filho, Lucas. Criei-o sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando Lucas tinha apenas 2 anos. Trabalhei como auxiliar de enfermagem em 3 turnos diferentes ao longo da vida para garantir que ele tivesse tudo: escola particular, curso de inglês, tênis de marca, videogame. Tudo o que eu não tive, eu dei a ele. E durante muito tempo, achei que estava fazendo a coisa certa. Mas tem um ditado que diz que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. E eu, sem perceber, construí esse caminho tijolo por tijolo. Lucas sempre foi um menino difícil, temperamental, explosivo. Quando criança, ele tinha aquelas birras terríveis no supermercado, se jogava no chão, gritava até ficar roxo. Eu, exausta depois de plantões de 12 horas, cedia. Era mais fácil dar o que ele queria do que enfrentar o escândalo. Na adolescência, as explosões continuaram. Ele quebrava coisas quando ficava com raiva, controles de videogame, portas, pratos. Eu sempre limpava a bagunça, sempre consertava, sempre perdoava. Porque era meu filho, porque eu o amava. Porque achei que era isso que mães faziam. Ele conseguiu terminar o ensino médio, mas nunca quis fazer faculdade. Arranjou alguns empregos temporários, vendedor, entregador, atendente de call center, mas nunca durava mais do que alguns meses em cada lugar. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era um idiota, os colegas tinham inveja dele, o horário era impossível. Nunca era culpa dele. Nunca. E eu, como sempre, acreditava. Pagava as contas dele, cozinhava, lavava roupa, mantinha a casa. Ele morava comigo porque estava juntando dinheiro para sair, mas esse dia nunca chegava. E com o tempo, percebi que ele não queria que chegasse. Por que sairia? Ele tinha tudo servido numa bandeja de prata. A virada começou há uns 3 anos, quando Lucas completou 32. Ele começou a sair mais à noite. Voltava nas primeiras horas da manhã cheirando a cerveja e cigarro. No início, tentei conversar. Filho, você não acha que deveria procurar um emprego fixo? Ter uma rotina mais saudável? Ele me olhava com aquele desdém que eu tinha começado a conhecer bem demais. Mãe, para de me encher, eu sei o que estou fazendo. Mas ele não sabia, e as coisas foram piorando. Ele começou a pedir dinheiro emprestado. Pequenas quantias no começo, 50, 100 reais. Só até sexta, mãe. Vou receber um freela. Eu emprestava e nunca via o dinheiro de volta. Depois foram 200, 500. Eu comecei a sentir o aperto no orçamento. Minha aposentadoria como auxiliar de enfermagem não era grande, mas sempre tinha sido suficiente para mim. Agora, mal dava para cobrir as despesas básicas. E a raiva dele cresceu proporcionalmente ao meu sufocamento financeiro. Qualquer coisa o irritava. Se o jantar não estava pronto na hora que ele queria, ele batia os punhos na mesa. Se eu pedia para ele abaixar o volume da TV porque eu precisava acordar cedo, ele aumentava mais ainda. Se eu sugeria que ele ajudasse com alguma tarefa da casa, ele explodia. Eu não sou teu empregado, essa casa também é minha. A primeira vez que ele me empurrou foi há 6 meses. Foi um empurrão leve, se é que existe isso. Eu estava em frente à geladeira, pegando ingredientes para fazer o almoço. Ele queria pegar uma cerveja. Eu não saí do caminho rápido o suficiente.
Ele me empurrou para o lado com o ombro, forte o suficiente para eu bater contra o balcão. Sai da frente, mãe. Não foi um pedido, foi uma ordem. Fiquei chocada demais para reagir. Meu próprio filho tinha acabado de me empurrar. Mas quando olhei para ele, esperando ver arrependimento, vi apenas irritação. Como se eu tivesse sido inconveniente. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança grande e dramática. Foi pequena, uma rachadura fina num copo de vidro. Mas estava lá. A partir daquele dia, comecei a andar com cuidado na minha própria casa. Eu media minhas palavras, meus movimentos. Tentava não fazer nada que pudesse irritá-lo. E percebi, com um horror crescente, que estava com medo do meu próprio filho. A segunda vez foi pior. Foi há 3 semanas. Eu tinha pedido a ele que lavasse a louça da pia, louça que ele mesmo tinha sujado. Ele estava no sofá, mexendo no celular, e simplesmente me ignorou. Eu perguntei de novo. Ele continuou me ignorando. Na terceira vez, minha voz saiu mais firme. Lucas, estou falando com você. Ele se levantou do sofá como uma tempestade. Veio na minha direção com passos pesados, o rosto vermelho. Você quer que eu lave a louça? É isso? Você não tem mais nada para fazer na vida a não ser me encher o saco? Ele estava gritando, o rosto a centímetros do meu. Eu podia sentir a saliva dele respingando no meu rosto. Tentei recuar, mas ele agarrou meu braço. Os dedos dele cravaram na minha pele. Você é uma velha inútil e chata. Ninguém te aguenta. É por isso que meu pai foi embora. As palavras doeram mais do que o aperto no braço. Ele me soltou com um empurrão e saiu da casa, batendo a porta com tanta força que o quadro na parede caiu e o vidro se estilhaçou. Eu fiquei ali parada no meio da sala, tremendo. Olhei para o meu braço. Havia marcas vermelhas onde os dedos dele tinham apertado. Marcas que iam virar roxo no dia seguinte. Limpei o vidro quebrado. Lavei a louça e chorei no banho até a água ficar fria. Mas eu não fiz nada. Não liguei para ninguém. Não pedi ajuda. Porque ele era meu filho. E eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha criado um homem que me tratava assim. Vergonha de que os vizinhos descobrissem. Vergonha de que eu tinha falhado como mãe. Então, engoli o orgulho, escondi as marcas com manga comprida e fingi que estava tudo bem. Até que não estava mais. Foi numa quinta-feira, 3 dias atrás. Eu tinha acabado de chegar em casa, depois de uma consulta médica de rotina. Minha pressão estava alta. Não é surpresa, considerando o estresse constante que eu vivia. O médico tinha me dado uma bronca, dizendo que eu precisava reduzir o estresse ou ia acabar tendo um derrame. Cheguei em casa e encontrei Lucas na sala com 2 amigos dele. A casa cheirava a maconha e cerveja. Havia garrafas vazias espalhadas pela mesinha de centro, cinzas de cigarro no chão. Meu tapete favorito, aquele que eu tinha comprado numa viagem a Gramado há anos, estava manchado de algo que parecia molho de churrasco. Algo dentro de mim estourou. Lucas, o que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu pedi para você não trazer gente para casa quando eu não estivesse aqui. E vocês estão fumando maconha na minha sala. Os amigos dele riram. Riram de mim. Lucas se levantou, cambaleando um pouco. Ele estava bêbado. Mãe, relaxa. É só um baseadinho. Não faz mal para ninguém. Faz mal para mim. É a minha casa, Lucas, e eu não vou tolerar isso. O sorriso no rosto dele desapareceu. Sua casa? Essa casa é minha também. Eu cresci aqui. Eu tenho mais direito de estar aqui do que você. A lógica distorcida dele me deixou sem palavras, mas antes que eu pudesse responder, ele continuou. Sabe qual é o seu problema, mãe? Você é uma amarga, uma velha amarga que nunca teve vida própria e agora quer controlar a minha, pois eu não vou deixar. Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei instintivamente. Os amigos dele ficaram em silêncio, observando. Um deles murmurou: Cara, calma. Mas Lucas não estava calmo. Ele apontou o dedo para o meu rosto. Você devia agradecer por eu ainda morar aqui. Quem mais ia aguentar você?
Quem mais ia te fazer companhia na sua vidinha patética? Cada palavra era uma facada. Mas então ele cruzou a linha final. Ele me empurrou. Não foi um empurrão leve dessa vez. Foi um empurrão forte, com as duas mãos no meu peito. Eu voei para trás e bati contra a parede. Minha cabeça bateu no canto do aparador. A dor foi instantânea e aguda. Caí no chão, atordoada. Por um momento, houve silêncio total. Então, ouvi um dos amigos dele dizer: "Cara, isso foi longe demais. Vamos embora." Eles saíram rapidamente. Lucas ficou ali parado, olhando para mim no chão. Esperei que ele me ajudasse a levantar, que pedisse desculpas, que mostrasse algum arrependimento. Mas tudo o que ele disse foi: "Não deveria ter me provocado." E então, ele também saiu. Fiquei deitada no chão da minha sala por não sei quanto tempo. A dor na cabeça era intensa. Levei a mão até lá e senti algo quente e úmido. Sangue. Consegui me levantar com dificuldade e fui até o banheiro. Havia um corte na minha testa, não muito profundo, mas sangrando. Limpei com água e coloquei um band-aid. Olhei para o meu reflexo no espelho. Uma mulher de 62 anos, com um corte na testa, as mãos tremendo, os olhos vermelhos. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou definitivamente. Não foi o copo rachado dessa vez. Foi o copo se estilhando em 1000 pedaços. Eu tinha duas opções: continuar vivendo assim até que ele me machucasse de verdade, talvez até me matasse, ou fazer algo drástico, algo que mudaria tudo para sempre. Olhei o relógio. Eram 7 da noite. Lucas provavelmente não voltaria até de madrugada. Eu tinha tempo. Saí do banheiro e fui para a cozinha. Não para fazer comida, para fazer um plano. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha servido milhares de refeições para o meu filho ao longo dos anos. A mesma mesa onde ele tinha feito lição de casa quando criança, onde tinha soprado velhinhas de aniversário, onde tinha me contado sobre seu primeiro dia de aula. Aquela mesa guardava tantas memórias boas, mas agora estava manchada com cerveja e cinzas de cigarro. Peguei um caderno velho e uma caneta. Minha mão ainda tremia, mas forcei-a a ficar firme. Comecei a escrever. Primeiro, escrevi tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. O empurrão, a queda, o corte na cabeça, as palavras cruéis. Coloquei data e hora. Depois, voltei no tempo e escrevi sobre os outros incidentes. O empurrão na cozinha 6 meses atrás. O aperto no braço 3 semanas atrás. Os gritos, as ameaças, a manipulação financeira. Tudo. Cada detalhe que eu conseguia lembrar. Quando terminei, olhei para aquelas páginas. Era a história de um abuso. Não importava que o abusador fosse meu filho. Abuso era abuso. Peguei meu celular e tirei fotos do corte na minha testa, das marcas que ainda estavam roxas no meu braço. Fotografei a sala bagunçada, as garrafas, as cinzas, evidências. Depois liguei para 3 pessoas. A primeira foi minha irmã, Beatriz. Ela mora em São Paulo, é advogada, uma mulher forte e prática. Quando atendeu, sua voz estava alegre. "Lena, que surpresa, tudo bem?" "Bia, preciso de você." Minha voz saiu fraca, quebrada. A alegria na voz dela morreu instantaneamente. "O que aconteceu?" Contei tudo. Cada palavra foi dolorosa de pronunciar. Ouvi o silêncio dela do outro lado, um silêncio pesado de raiva e tristeza. Quando terminei, ela disse: "Vou pegar o primeiro voo amanhã cedo. Por favor, me prometa que você vai se trancar no quarto essa noite e não vai confrontá-lo sozinha." "Eu prometo." "E Helena, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Sabe disso, né?" Eu sabia. E tinha medo. Mas eu disse: "Eu sei." A segunda ligação foi para a minha melhor amiga, Carmen. Nós nos conhecemos há 30 anos, quando trabalhamos juntas no hospital. Ela é assistente social e já viu de tudo. Quando contei a ela, sua reação foi imediata e furiosa. "Esse menino precisa de uma lição, Helena, e você precisa de proteção.
Vou estar aí amanhã de manhã, às 8 em ponto, e vou trazer o delegado que eu conheço, o Fernando. Ele é bom, é justo, vai levar isso a sério. Carmen, não precisa... Precisa, sim. Você não vai enfrentar isso sozinha, entendeu? Eu engoli o choro. Entendi, obrigada. A terceira ligação foi a mais difícil. Liguei para minha psicóloga, a doutora Mônica. Sim, eu fazia terapia. Tinha começado há 1 ano, quando percebi que minha ansiedade estava fora de controle, mas nunca tinha sido completamente honesta com ela sobre o Lucas. Sempre minimizava, sempre dizia que era só um pouco difícil em casa. Agora, não tinha mais como esconder. Ela atendeu mesmo sendo noite, e quando contei tudo, sua voz ficou séria e preocupada. Helena, você fez a coisa certa me ligando, e sabe que você vai precisar de apoio psicológico durante esse processo. Amanhã à tarde, quero você no meu consultório. Vamos falar sobre como você vai lidar com tudo isso emocionalmente, e vou te dar o contato de um grupo de apoio para vítimas de violência doméstica. Sim, mesmo que o agressor seja seu filho. Violência doméstica é violência doméstica. Depois de desligar, olhei para o relógio. Eram 9 da noite. Lucas ainda não tinha voltado. Comecei a preparar. Primeiro, limpei a sala. Joguei fora as garrafas, limpei as cinzas, tentei tirar a mancha do tapete. A casa precisava estar impecável amanhã. Não porque eu queria esconder o que tinha acontecido. As fotos eram prova suficiente. Mas porque eu precisava de controle. Precisava sentir que pelo menos minha casa estava em ordem, mesmo que minha vida estivesse em caos. Depois, fui para a cozinha e comecei a cozinhar. Eu sei, parece loucura. Por que alguém cozinharia depois de passar por tudo isso? Mas cozinhar sempre foi minha terapia. Quando as coisas ficavam difíceis, quando eu me sentia perdida, eu cozinhava. E naquela noite, eu precisava fazer algo com minhas mãos, algo que me mantivesse focada. Fiz pão de queijo, aquele que Lucas adorava quando era criança. Fiz bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Fiz um arroz doce e cremoso. E enquanto cozinhava, chorei. Chorei pelo menino que ele tinha sido. Chorei pela mãe que eu tinha tentado ser. Chorei pela relação que nós nunca mais teríamos. Porque eu sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Para sempre. Não havia volta. Por volta de 00:30, ouvi a chave na porta. Meu coração disparou. Rapidamente peguei meu celular e a bolsa e fui para o meu quarto. Tranquei a porta com a chave e encostei uma cadeira nela. Deitei-me na cama totalmente vestida, com o celular na mão, pronta para ligar para a polícia se ele tentasse entrar. Ouvi os passos dele pela casa. Ele foi para o banheiro, depois para a cozinha. Ouvi a geladeira abrir e fechar. Ouvi o barulho de pratos. Ele estava comendo o que eu tinha feito. A ironia não passou despercebida. Depois de uns 20 minutos, ouvi a porta do quarto dele fechar. E então, silêncio. Não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, o coração batendo rápido demais. Às 6 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei-me, tomei um banho demorado e quente e me vesti com cuidado. Escolhi uma calça jeans simples e uma blusa azul claro de manga comprida. Nada muito formal, mas arrumada. Queria parecer respeitável, não desesperada. Coloquei uma maquiagem leve, mas não cobri o corte na testa. Ele precisava ser visto. Às 7:30, estava na cozinha terminando de arrumar a mesa. Tinha preparado café fresco, tirei o pão de queijo do forno, coloquei o bolo na mesa, preparei frutas. A mesa estava linda, quase festiva. Uma última refeição. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo e fui atender. Do lado de fora estavam Carmen, elegante e séria com sua roupa de trabalho, e ao lado dela, um homem de meia-idade em traje civil, mas com uma postura que gritava autoridade. O delegado Fernando. Bom dia, Helena. Carmen me abraçou apertado. Esse é o delegado Fernando Souza. Fernando, essa é minha amiga Helena. Ele me estendeu a mão e a apertou com firmeza, mas gentileza. Seus olhos foram direto para o corte na minha testa. Senhora Helena, obrigado por permitir que eu venha aqui.
A Carmen me explicou a situação. Vamos resolver isso da melhor forma possível para a senhora. Obrigada por vir. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Convida-os a entrar e fechei a porta. Naquele exato momento, ouvi um barulho no andar de cima. Passos. Lucas estava acordando. Carmen olhou para mim. Você está pronta? Eu não estava. Não realmente. Mas acenei com a cabeça mesmo assim. Sim. Levei-os até a sala de jantar. Eles se sentaram. A mesa estava posta para 4 pessoas. Eu me sentei na cabeceira. Carmen ficou à minha direita, o delegado à minha esquerda. E na outra cabeceira, do outro lado da mesa, havia um lugar vazio, o lugar de Lucas. Ouvimos os passos dele descendo a escada. Lentamente. Ele estava de ressaca, com certeza. Ouvi-o ir direto para a cozinha, o som da torneira abrindo. Ele estava pegando água. E então ele apareceu na porta da sala de jantar. Estava de bermuda e camiseta amassada, o cabelo bagunçado, os olhos inchados. Ele olhou para a mesa, para a comida e começou a sorrir. Aquele sorriso presunçoso que eu tinha aprendido a odiar. Ele achou que eu tinha preparado tudo aquilo como um pedido de desculpas, como se eu estivesse tentando apaziguá-lo depois da briga. Bom dia, mãe. Que café da manhã bonito! Ele pegou uma cadeira e estava prestes a se sentar quando finalmente notou as outras 2 pessoas na mesa. O sorriso congelou no rosto dele. Os olhos dele foram de Carmen para o delegado e de volta para mim. Confusão, depois reconhecimento, depois pânico. Mãe, quem são essas pessoas? Eu mantive minha voz calma, mesmo que meu coração estivesse batendo como um tambor. Lucas, senta. Precisamos conversar. Lucas não se sentou. Ele ficou ali parado, segurando o encosto da cadeira, os nós dos dedos ficando brancos. Os olhos dele pulavam nervosamente entre os 3 rostos na mesa, tentando entender o que estava acontecendo. Eu perguntei quem são essas pessoas. Ele repetiu, mas a voz dele saiu menos firme dessa vez. Tinha uma rachadura de incerteza. O delegado Fernando se levantou lentamente, com aquela calma deliberada que homens da lei têm. Ele era alto, tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados e olhos que já tinham visto muita coisa na vida. Quando falou, sua voz era profissional, mas não hostil. Bom dia, Lucas. Meu nome é Fernando Souza, sou delegado da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E essa, ele gesticulou para Carmen. É a assistente social Carmen Ribeiro. Estamos aqui a pedido da sua mãe. Eu vi a cor sumir do rosto de Lucas. Ele olhou para mim com uma mistura de choque e fúria. Você chamou a polícia? Para quê? Senta, Lucas. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por favor. Ele hesitou, mas algo no meu tom, talvez a determinação que ele nunca tinha ouvido antes, fez com que ele obedecesse. Ele se jogou na cadeira com força, fazendo-a ranger, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. O delegado sentou-se de novo e tirou um pequeno caderno do bolso. Lucas, antes de começarmos, preciso te informar que essa é uma conversa informal. Você não está sendo preso nem acusado de nada neste momento, mas dependendo do que sua mãe decidir fazer, isso pode mudar. Entendeu? Lucas olhou para ele com desafio, mas não disse nada. Carmen se inclinou para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Ela tinha aquela presença maternal mais firme, habilidade que vem de anos trabalhando com famílias em crise. Lucas, eu conheço sua mãe há mais de 30 anos. Ela me ligou ontem à noite muito abalada e me contou sobre o que aconteceu. Sobre como você a empurrou contra a parede, causando esse ferimento na testa dela. Ela apontou para o corte no meu rosto. Isso é agressão física, é crime. Foi sem querer! Lucas explodiu, batendo a palma da mão na mesa. As xícaras de café tilintaram. Eu estava alterado. Ela estava gritando comigo. Foi um acidente. Um acidente? Minha voz saiu baixa, mas carregada de anos de dor contida. Lucas, me olha nos olhos.
Ele relutantemente virou o rosto para mim. Isso não foi um acidente. Você me empurrou com as 2 mãos, com força. Eu bati a cabeça e sangrando. E você sabe o que você disse depois? Você disse que eu não deveria ter te provocado. Você não perguntou se eu estava bem. Você não pediu desculpa. Você me culpou e foi embora. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eu não as limpei. Deixei que ele as visse. E não foi a primeira vez, foi? Tem aquele empurrão na cozinha há 6 meses. Tem o dia que você apertou meu braço com tanta força que ficou roxo. Tem os gritos, as ameaças, a forma como você me trata como se eu fosse lixo na minha própria casa. Mãe, eu... Não. Eu levantei a mão, cortando-o. Deixa eu terminar. Eu passei os últimos 3 anos da minha vida com medo de você. Com medo do meu próprio filho. Eu ando na ponta dos pés na minha própria casa, medindo cada palavra, cada ação, com medo de te deixar com raiva. Isso não é normal, Lucas. Isso não é como uma família deve ser. O delegado Fernando começou a falar, sua voz calma, mas autoritária. Lucas, sua mãe tem o direito de fazer um boletim de ocorrência. Com as evidências que ela tem, as fotos dos ferimentos, o relato dela e meu testemunho do estado dela agora. Você pode ser indiciado por lesão corporal e ameaça. Isso pode resultar em prisão. Vi o pânico real nos olhos de Lucas pela primeira vez. Prisão? Por causa de uma briga de família? Violência doméstica é crime, independente de quem seja o agressor, Carmen interveio. E filho agredindo mãe idosa é considerado ainda mais grave pela lei. Eu não sou idosa, Lucas gritou apontando para mim. Ela tem 62 anos. Não é uma velha frágil. Mas ela é tua mãe, Carmen retrucou, a voz subindo um tom. E você é um homem de 35 anos, fisicamente muito mais forte do que ela. Quando você usa essa força para machucá-la, você está cometendo um crime. Ponto final. Lucas olhou ao redor da mesa, percebendo que estava encurralado. Então fez o que sempre fazia quando as coisas não iam do jeito dele. Tentou manipular. Ele se virou para mim e eu vi as lágrimas se formarem nos olhos dele. Lágrimas falsas. Eu as conhecia bem. Mãe, eu sinto muito. Eu juro que sinto muito. Eu estava bêbado, eu não estava pensando direito. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu nunca te machucaria de propósito. Era a mesma ladainha de sempre. As mesmas desculpas. As mesmas promessas vazias. E pela primeira vez na minha vida, eu não caí nelas. Lucas, quantas vezes você me disse isso? Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que ia procurar ajuda, que ia melhorar? Minha voz estava firme agora, fria até. E quantas vezes você realmente mudou? Nunca. Você só fica pior. Eu vou mudar de verdade dessa vez. Eu prometo. Eu vou parar de beber, vou procurar um emprego de verdade, vou... Não. Eu cortei ele de novo, e a firmeza na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Não mais. Eu não acredito mais em você. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado. Lucas me encarou como se eu tivesse dado um tapa nele. Talvez, de certa forma, eu tivesse. Carmen aproveitou o momento. Helena me contou que você mora aqui sem pagar aluguel, sem contribuir com as despesas, sem trabalhar regularmente, é verdade? Lucas olhou para ela com raiva. Essa é minha casa também. Eu cresci aqui. Mas a casa está no nome da tua mãe, certo? O delegado perguntou. E ela que paga todas as contas? Lucas não respondeu, o que era resposta suficiente. Então, tecnicamente, você está aqui por permissão dela, Fernando continuou. E ela tem todo o direito de te pedir para sair. A cabeça de Lucas virou para mim tão rápido que quase ouvi o pescoço estalar. Você vai me expulsar? Da minha própria casa? Essa não é mais tua casa, Lucas. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse ter coragem de parar. Não depois do que você fez. Não depois de como você me trata. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som horrível. Você não pode fazer isso. Eu não tenho para onde ir.
Então, talvez devesse ter pensado nisso antes de me empurrar contra a parede, eu disse, minha voz quebrando um pouco, mas não vacilando. O delegado também se levantou, uma mão indo instintivamente para o cinto onde ficava a arma. Não que ele fosse usá-la, mas era um gesto de precaução. Lucas, senta, agora. Havia algo no tom dele, uma autoridade inegável que fez Lucas obedecer. Mas eu podia ver a raiva fervendo nele, pronta para explodir. Carmen puxou alguns papéis da bolsa dela. Helena, essas são informações sobre abrigos temporários e programas de assistência para homens em situação de vulnerabilidade. Se você decidir que Lucas precisa sair, ele não vai ficar na rua. Existem recursos. Abrigo? Lucas praticamente cuspiu a palavra. Você quer me colocar num abrigo como se eu fosse um mendigo? Você teve 35 anos para se tornar independente, eu disse, cada palavra pesando como chumbo. Eu te dei tudo, paguei tudo, fiz tudo por você. E em troca, você me desrespeitou, me usou e agora me machucou fisicamente. Então sim, se você não tem para onde ir, é problema seu, não meu, não mais. Vi algo quebrar nos olhos dele. Não arrependimento, mas a realização de que ele tinha perdido o controle sobre mim. Que sua mãe, que sempre tinha sido tão fácil de manipular, tinha finalmente encontrado sua espinha dorsal. E ele não gostou nada disso. Você está fazendo isso por causa daquelas suas amigas, não é? Lucas apontou para Carmen com desdém. Elas estão colocando ideias na sua cabeça. Você nunca teria coragem de fazer isso sozinha. Carmen abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Essa era minha batalha. Não, Lucas. Ninguém colocou nada na minha cabeça. Eu tomei essa decisão sozinha, depois que você me deixou sangrando no chão da sala ontem. Carmen e o delegado Fernando estão aqui porque eu pedi ajuda. Porque eu finalmente tive coragem de admitir que preciso de proteção. Proteção de você. As palavras pareceram fisicamente doer nele. Ele recuou na cadeira, o rosto se contorcendo. Proteção de mim? Eu sou teu filho. Eu nunca te faria mal de verdade. Você já fez. Eu me levantei, tremendo, mas determinada. Puxei a manga da minha blusa, revelando as marcas roxas ainda visíveis no meu braço. Isso aqui, isso é mal. Você fez isso há 3 semanas. E o corte na minha testa? Isso é mal. E os anos de abuso verbal, emocional e financeiro? Isso tudo é mal, Lucas. O delegado Fernando estava fazendo anotações no caderno dele. Senhora Helena, a senhora quer fazer um boletim de ocorrência formal? Era a pergunta do milhão. A pergunta que mudaria tudo. Se eu dissesse sim, não havia volta. Lucas teria uma ficha criminal. Ele poderia ser preso. Nossa relação, já tão destruída, seria completamente obliterada. Mas se eu dissesse não, o que mudaria? Ele aprenderia alguma coisa? Ou simplesmente continuaria o mesmo ciclo de abuso, sabendo que eu nunca teria coragem de fazer nada? Olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha carregado no meu ventre, amamentado, ensinado a andar, consolado quando chorava. O menino que tinha me dado flores no Dia das Mães, que tinha dormido no meu colo quando estava doente, que tinha me dito que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquele menino? Quando ele tinha morrido e esse estranho raivoso tinha tomado seu lugar? Sim, eu disse, e minha voz não tremeu. Eu quero fazer o boletim de ocorrência. Lucas se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Você não pode fazer isso comigo. O delegado também se levantou, colocando-se entre mim e Lucas. Senta, Lucas. Última vez que vou pedir. Isso é ridículo! Lucas gritou, ignorando o delegado. Ele estava olhando para mim com uma intensidade que me dava medo. Depois de tudo que eu passei, depois de perder meu emprego, depois de ter que aguentar a decepção de não ser o que todo mundo esperava, você vai me trair assim? Eu te traí? Eu não consegui evitar. Ri. Uma risada amarga, sem humor. Lucas, eu passei 35 anos sacrificando minha vida pela tua.
Eu trabalhei em 3 turnos para tu puderes ter tudo. Eu segurei essa casa sozinha. Eu te amei incondicionalmente. E você fala em traição? A única traição aqui foi a tua. Você traiu minha confiança, meu amor, minha saúde mental. Você me transformou em uma mulher assustada na própria casa. Porque você me sufoca, ele rugiu de volta. Você sempre me sufocou, sempre controlando, sempre perguntando, sempre cobrando. Um homem não pode respirar aqui. Eu perguntava sobre tua vida porque me importava. Eu cobrava porque queria que você fosse alguém. Mas aparentemente isso era sufocante. Então me diz, Lucas, o que exatamente você queria? Uma mãe que te deixasse beber até cair, que pagasse todas tuas contas sem questionar, que aceitasse tuas agressões em silêncio? Porque se era isso, você encontrou. Eu fui essa mãe por tempo demais. Carmen se levantou e veio ficar ao meu lado, colocando uma mão protetora no meu ombro. Aquele simples gesto de apoio quase me fez desmoronar, mas eu me forcei a manter a compostura. Lucas, Carmen disse, sua voz mais suave agora, tentando uma abordagem diferente. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que você se sente encurralado. Mas você precisa entender que suas ações têm consequências. Você não pode continuar tratando sua mãe assim e esperar que não haja repercussões. Vocês não entendem, Lucas disse. E pela primeira vez havia algo parecido com desespero genuíno na voz dele. Eu estou passando por um momento difícil. Eu perdi meu emprego, não consigo arrumar nada que preste, todo mundo me trata como um fracasso. E em vez de procurar ajuda, em vez de trabalhar para melhorar, você descontou tudo em mim, eu completei. Fiz de mim teu saco de pancadas emocional e agora físico também. Ele abriu a boca para protestar, mas não conseguiu encontrar as palavras, porque ele sabia que era verdade. O delegado voltou a falar, sua voz profissional e firme. Lucas, vou ser direto com você. Sua mãe tem evidências suficientes para te indiciar. As marcas, as fotos, o relato dela e o meu testemunho do estado dela hoje. Você tem 2 opções. Opção 1. Você aceita sair desta casa voluntariamente hoje mesmo, busca ajuda profissional, terapia, grupo de apoio, o que for necessário, e sua mãe pode optar por não prosseguir com as acusações formais. Lucas olhou para mim, esperançoso pela primeira vez. Opção 2, Fernando continuou. Você recusa sair, continua criando problemas, e eu te prendo agora mesmo por agressão e perturbação da ordem. E aí o processo segue seu curso legal, com todas as consequências que isso implica. O silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia o tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada de Lucas. Mãe, ele disse finalmente, e sua voz estava quebrada. Por favor, não faz isso. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho dinheiro. Não tenho nada. Meu coração apertou. Por mais que eu estivesse ferida e com raiva, ele ainda era meu filho. O instinto maternal de proteger ainda estava lá, uma força quase física puxando-me na direção dele. Mas então lembrei da sensação da minha cabeça batendo contra a parede, do gosto de sangue na boca, do medo absoluto que eu sentia dele. Você tem até o fim do dia, eu disse, minha voz firme apesar das lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Pega tuas coisas e sai. Carmen vai te dar as informações dos lugares que podem te ajudar. Mas você não dorme mais uma noite nesta casa. E sobre o boletim de ocorrência? Ele perguntou a voz pequena. Olhei para o delegado Fernando, depois para Carmen e finalmente de volta para Lucas. Se você sair sem fazer cena, se você buscar ajuda de verdade, eu não vou prosseguir com as acusações. Mas isso não significa que está perdoado, Lucas. Significa apenas que eu estou te dando uma chance de consertar tua vida. A última chance. Ele assentiu lentamente, derrotado. Quanto tempo eu tenho? Até às 6 da tarde, eu disse. Depois disso, eu vou trocar as fechaduras. Você já tem alguém para fazer isso? Carmen perguntou baixinho. Meu vizinho Jorge é chaveiro. Ele já disse que pode vir assim que eu ligar. Lucas olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Talvez eu fosse. A mãe que ele conhecia teria cedido, teria perdoado,
Teria deixado ele ficar só mais uma chance. Mas aquela mãe tinha morrido ontem à noite no chão da sala, ao lado da mancha de sangue no tapete. Está bem, ele disse finalmente. Eu vou. Ele se levantou e começou a sair da sala, mas parou na porta e se virou para mim uma última vez. Você vai se arrepender disso. Quando você estiver sozinha nesta casa, velha e sozinha, você vai perceber que perdeu a única família que tinha. As palavras foram projetadas para doer, para me fazer questionar minha decisão. E doeram. Mas eu não vacilei. Talvez eu fique sozinha, Lucas, mas pelo menos vou estar em paz. E essa paz vale mais do que qualquer companhia tóxica, mesmo que seja a do meu próprio filho. Ele saiu sem dizer mais nada, e ouvi os passos pesados dele subindo a escada, indo para o quarto para fazer as malas. Assim que ele saiu, minhas pernas falharam. Eu meio que caí na cadeira, o corpo inteiro tremendo. Carmen imediatamente se ajoelhou ao meu lado, me abraçando enquanto eu finalmente deixava as lágrimas correrem livremente. Você fez a coisa certa, ela murmurava. Você foi tão corajosa. Oh, mas eu não me sentia corajosa. Me sentia destruída. O delegado Fernando me deu um tempo para me recompor enquanto ele e Carmen conversavam baixinho no canto da sala. Eu podia ouvir os sons vindos do andar de cima, portas abrindo e fechando, gavetas sendo arrastadas. Lucas estava realmente fazendo as malas. Parte de mim ainda não acreditava que isso estava acontecendo, que eu realmente tinha tido a coragem de fazer isso. Durante tantos anos, eu tinha me imaginado neste momento, fantasiado sobre finalmente colocar limites, sobre finalmente dizer basta. Mas sempre achei que quando o momento chegasse, eu não seria capaz. Que o amor de mãe, aquele amor incondicional que a sociedade tanto glorifica, me impediria. Mas o que eu estava aprendendo, dolorosamente, é que amor incondicional não significa aceitar incondicionalmente qualquer comportamento. Você pode amar alguém e ainda assim se proteger deles. Você pode amar alguém e ainda assim dizer não. Fernando voltou para a mesa e se sentou ao meu lado. Senhora Helena, eu preciso que a senhora entenda algumas coisas. Mesmo que não prossiga com as acusações formais agora, se ele voltar, se houver qualquer outro incidente, a senhora deve ligar imediatamente para a polícia. Não hesite, não tente resolver sozinha. Liga. Eu acenei com a cabeça. Eu vou. E eu recomendo fortemente que a senhora peça uma medida protetiva de urgência. Isso significa que ele legalmente não pode se aproximar da senhora ou desta casa. Qualquer violação disso e ele vai preso automaticamente. Uma ordem de restrição contra meu próprio filho, eu murmurei, a realidade da situação me atingindo como uma onda. Como chegamos a esse ponto? Porque a senhora permitiu por tempo demais, Carmen disse, e embora as palavras fossem duras, o tom era gentil. Helena, você é minha amiga há décadas. Eu te amo. Mas você permitiu que esse comportamento se desenvolvesse. Cada vez que você cedeu, cada vez que você pagou as contas dele, cada vez que você aceitou o desrespeito, você estava ensinando a ele que não havia consequências. Eu sei disso agora, eu disse, a voz pequena. Eu estraguei tudo. Eu o transformei nisso. Não, Fernando interveio firmemente. Senhora Helena, a senhora não transformou ele em nada. As ações dele são escolhas dele. Sim, talvez um amor mais duro desde cedo tivesse ajudado. Mas você não é responsável por ele ter se tornado violento. Isso foi escolha dele. E agora ele tem que lidar com as consequências. Ouvimos mais barulho do andar de cima e então os passos de Lucas descendo as escadas. Ele apareceu carregando 2 mochilas grandes e uma mala. O rosto dele estava vermelho, os olhos inchados. Ele tinha chorado. Ver meu filho assim, claramente sofrendo, foi uma das coisas mais difíceis que já experimentei. Todo o instinto em mim gritava para correr até ele, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que ele podia ficar. Mas eu não fiz isso. Fiquei sentada, as mãos apertadas no colo, me forçando a ser forte.
Lucas parou no meio da sala, as malas aos pés dele. Isso é tudo que eu consigo carregar agora. Eu preciso voltar depois para pegar o resto das minhas coisas. Você pode voltar na próxima semana, eu disse, mas avisa antes, e eu vou pedir para alguém estar aqui comigo quando você vier. Ele fez uma expressão de dor, como se aquilo fosse um insulto. Você tem medo de mim? Sim, eu disse simplesmente. Eu tenho. Ele ficou em silêncio por um longo momento e então acenou com a cabeça. Tudo bem, eu vou ligar antes. Carmen se levantou e entregou a ele uma pasta com papéis. Aqui estão as informações que eu mencionei. Tem um abrigo temporário que aceita homens, tem informações sobre programas de assistência social e tem alguns contatos de psicólogos que trabalham com preços acessíveis. Use isso, Lucas, por favor. Ele pegou a pasta sem olhar para ela, os olhos fixos em mim. Mãe, eu realmente sinto muito. Eu sei que você não acredita, mas eu sinto. Eu acredito que você sente, eu disse cuidadosamente. Mas sentir muito não é suficiente. Você precisa mudar, de verdade, e não por mim, por você. Ele assentiu de novo e então se virou para pegar as malas. Fernando se levantou. Eu vou acompanhar você até a porta, Lucas. Eles saíram juntos. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. E então, silêncio. Carmen se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Nós ficamos ali sentadas em silêncio por vários minutos. Não havia nada a dizer. Tudo já tinha sido dito. Fernando voltou alguns minutos depois. Ele foi embora. Chamou um Uber. Eu esperei até ele entrar no carro. Obrigada, eu sussurrei. Senhora Helena, eu vou providenciar a medida protetiva para a senhora. Deve estar pronta em alguns dias. E eu vou deixar meu cartão aqui. Qualquer coisa, qualquer hora, a senhora liga. Entendido? Entendido. Depois que Fernando saiu, Carmen ficou comigo. Ela ajudou a limpar a mesa do café da manhã que ninguém tinha tocado. Colocamos a comida em potes e guardamos tudo na geladeira. A casa parecia muito quieta, muito vazia. Você quer que eu fique com você hoje? Carmen perguntou. Não, eu disse. Eu preciso ficar sozinha por um tempo, processar tudo isso. Ela me abraçou apertado. Eu entendo, mas eu vou ligar daqui a algumas horas para ver como você está. E lembra, Helena, você fez a coisa certa. A coisa mais difícil, mas a certa. Depois que ela saiu, eu fiquei parada no meio da sala, olhando ao redor. A casa que eu tinha vivido por mais de 30 anos, de repente parecia diferente, maior, mais vazia, mas também mais leve, de alguma forma. Fui até o quarto de Lucas. A porta estava aberta. Ele tinha deixado o quarto bagunçado, roupas pelo chão, gavetas abertas, mas a cama estava semi-arrumada e em cima do travesseiro ele tinha deixado algo. Era uma foto antiga, de quando ele tinha uns 8 anos. Nós estávamos na praia, ele estava no meu colo, rindo para a câmera. Os dois tínhamos sorrisos enormes, genuínos. Era uma época mais simples, quando ele ainda era meu menininho, quando eu ainda era sua heroína. Peguei a foto com mãos trêmulas e me sentei na cama dele. E, finalmente, permiti-me chorar de verdade. Não lágrimas de medo ou raiva, mas lágrimas de luto. Luto pelo menino que ele tinha sido. Luto pela relação que nós tínhamos tido. Luto pela mãe que eu tinha sido. E pela ilusão de que amor era suficiente para consertar tudo. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer e meus olhos arderem. E então, esgotada, me deitei na cama dele e caí em um sono profundo e sem sonhos. Acordei algumas horas depois com o som do meu telefone tocando. Era a minha irmã Beatriz. Ela tinha pegado um voo e já estava chegando em Porto Alegre. Lena, eu estou no Uber a caminho daí. Chego em uns 20 minutos. Você está bem? Estou, eu disse. E, surpreendentemente, não era totalmente mentira. Eu estava exausta, dolorida emocional e fisicamente, mas havia algo parecido com alívio também. Ele já foi embora. Graças a Deus.
Eu vou ficar com você alguns dias, tá? Não aceito não como resposta. E ela ficou. Beatriz chegou com 2 malas, dizendo que tinha tirado 1 semana de folga do escritório de advocacia. Ela imediatamente assumiu o controle, o que foi um alívio. Ela ligou para o chaveiro vizinho, que veio trocar todas as fechaduras. Ela instalou câmeras de segurança na porta da frente e no portão. Ela até conseguiu um alarme residencial que seria instalado no dia seguinte. Não é paranoia, Lena, ela disse quando viu minha expressão. É precaução e necessária. Naquela noite, sentamos na sala com uma garrafa de vinho, do qual eu tomei apenas um gole. Meu estômago ainda estava embrulhado, e ela me fez contar tudo, do começo ao fim. Cada incidente, cada momento de medo, cada vez que eu tinha cedido quando deveria ter sido firme. Quando terminei, ela estava chorando. Lena, por que você nunca me contou? Por que você sofreu sozinha por tanto tempo? Vergonha, eu admiti. Vergonha de ter falhado como mãe. Vergonha de que meu filho se tornasse isso. E medo de que ninguém fosse acreditar em mim. Ou pior, que fossem me culpar. Eu teria acreditado. Sempre, ela disse firmemente. E você não falhou. Você amou demais, deu demais, protegeu demais, talvez. Mas isso não é falha. Isso é ser humana. Nos dias seguintes, Bia me ajudou a estabelecer uma nova rotina. Ela me acompanhou à terapia com a doutora Mônica, onde finalmente fui completamente honesta sobre tudo. A terapeuta me diagnosticou com estresse pós-traumático e ansiedade severa, e começou um plano de tratamento que incluía terapia semanal e medicação para ajudar com a ansiedade. Também fui ao grupo de apoio que ela tinha recomendado. Era num centro comunitário, às terças à noite. Eu estava nervosa, mas Bia insistiu em ir comigo na primeira vez. Havia 10 mulheres no grupo, de várias idades e backgrounds. A facilitadora, uma psicóloga chamada Teresa, abriu a sessão explicando que aquele era um espaço seguro, sem julgamentos. Uma por uma, as mulheres compartilharam suas histórias. Maridos abusivos, namorados violentos, pais agressivos. E então chegou minha vez. Meu nome é Helena, eu comecei, a voz tremendo. E meu agressor é meu filho. Houve um murmúrio de reconhecimento no grupo. Teresa acenou encorajadoramente. Obrigada por compartilhar, Helena, e para sua informação, você não é a única aqui. Violência doméstica de filhos para pais é mais comum do que as pessoas pensam, mas é extremamente subreportada porque as vítimas sentem vergonha. Eu admiti. Eu sinto muita vergonha, como se eu tivesse criado um monstro. Uma mulher mais velha do outro lado do círculo falou. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos gentis. Querida, eu entendo completamente. Meu filho também era violento comigo. Durante anos eu me culpei. Mas na terapia, eu aprendi que cada pessoa é responsável pelas próprias ações. Você deu amor, estrutura, educação. O que ele fez com isso? Essa foi a escolha dele, não sua. Ouvir isso de alguém que tinha passado pela mesma coisa foi surpreendentemente libertador. Pela primeira vez, senti que talvez, apenas talvez, eu não era um caso perdido. Que talvez eu pudesse me curar disso. Enquanto isso, Lucas me ligava constantemente. Primeiro eram mensagens de desculpas desesperadas. Depois, tentativas de negociação. Mãe, e se eu só ficar mais um mês até eu me organizar? Quando eu não cedia, as mensagens ficavam raivosas. Você é uma mãe terrível. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Bia queria que eu bloqueasse o número dele, mas eu não conseguia. Então chegamos a um compromisso. Eu manteria o número, mas todas as mensagens dele iriam para uma pasta separada que eu só checaria uma vez por dia com Bia presente. Foi doloroso ler aquelas mensagens, ver a manipulação, a raiva, as tentativas de me fazer sentir culpada. Mas com Bia ao meu lado, analisando cada mensagem, consegui ver os padrões de comportamento manipulativo que antes eu não reconhecia. Olha isso aqui, Bia apontou para uma mensagem. Você é a única pessoa que eu tenho no mundo, e você me abandonou.
Isso é manipulação clássica. Ele está tentando fazer você se sentir responsável pela solidão dele. E não sou? Eu perguntei. Não. Ele é um homem adulto de 35 anos. Ele é responsável por criar e manter relacionamentos na vida dele. Se você é a única pessoa que ele tem, é porque ele afastou todo mundo com o comportamento dele. Isso não é culpa sua. Logicamente, eu entendia. Mas emocionalmente, ainda doía. Uma semana depois de Lucas sair, ele apareceu sem avisar. Eu estava no jardim regando as plantas quando ouvi a campainha. Olhei pelo visor da porta e lá estava ele. Meu primeiro instinto foi abrir. Mas então lembrei das câmeras de segurança que Bia tinha instalado, da medida protetiva que Fernando tinha conseguido para mim, de todo o progresso que eu tinha feito. Lucas, você não pode estar aqui, eu disse através da porta fechada. A medida protetiva diz que você precisa manter distância. Mãe, por favor, eu só quero conversar. 5 minutos. Não, você tinha que ter ligado antes se quisesse pegar suas coisas. Agora você precisa ir embora ou eu vou ter que ligar para a polícia. Houve um longo silêncio. Então, você realmente ia fazer isso? Chamar a polícia para seu próprio filho? Sim, eu disse, minha voz firme apesar do coração acelerado. Eu ia. Ele xingou, um palavrão feio que me fez recuar da porta. Você mudou. Você não é mais a mãe que eu conhecia. Ah, você está certo, eu disse. Eu mudei. Eu tive que mudar para sobreviver. Ele ficou ali por mais alguns minutos e então ouvi os passos dele se afastando. Corri para a janela e vi ele entrando em um carro velho que eu não reconheci. Assim que ele saiu, minhas pernas falharam e eu desabei no sofá, tremendo. Liguei para Bia imediatamente e depois para Fernando para reportar a violação da medida protetiva. Ele me assegurou que isso seria adicionado ao arquivo e que se Lucas tentasse de novo, haveria consequências mais sérias. Passaram-se 3 meses. 3 meses de terapia, de noites mal dormidas, de culpa e segundas dúvidas, mas também 3 meses de lenta, gradual cura. A casa estava silenciosa, mas eu estava aprendendo a apreciar o silêncio em vez de temê-lo. Voltei a fazer as coisas que amava: jardinagem, leitura, aulas de yoga no centro comunitário. Reconectei com amigas antigas que eu tinha afastado durante os anos difíceis com Lucas. Algumas entenderam, outras não. Perdi algumas amizades, mas as que ficaram se tornaram mais fortes. A parte mais difícil era lidar com o julgamento, porque por mais que vivamos em tempos modernos, ainda existe essa expectativa de que mães devem perdoar tudo, aguentar tudo. Várias pessoas da minha vida, incluindo algumas primas e conhecidas da igreja, me criticaram por expulsar meu próprio filho. Mas ele não tem para onde ir, Helena. Família é família, vocês vão resolver isso. Você é mãe dele, como pode virar as costas assim? Cada comentário era como uma pequena facada. Por um tempo, parei de ir à igreja para evitar os olhares de julgamento. Mas então, a doutora Mônica me fez uma pergunta que mudou minha perspectiva. Helena, essas pessoas que estão te julgando, elas viveram na sua pele? Elas sentiram o medo que você sentiu? Elas têm as marcas no braço que você tem? Não. Então, com todo respeito, a opinião delas sobre suas escolhas não importa. A única pessoa que tem que viver com as consequências das suas decisões é você. E você escolheu sua segurança, sua sanidade mental, sua vida. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. Aos poucos, aprendi a deixar ir o peso dessas opiniões. Encontrei uma igreja menor, mais acolhedora, onde o pastor falava sobre amor próprio e limites saudáveis. Lá, ninguém me julgava. Lucas continuou tentando contato esporádico. As mensagens ficaram menos frequentes, mas ainda vinham. Algumas eram manipuladoras, outras genuinamente arrependidas. Ele me contou que estava dormindo no abrigo que Carmen tinha indicado, que tinha conseguido um trabalho de meio período num mercado. Uma vez, ele enviou uma foto dele usando o uniforme do mercado, sorrindo de leve.
Primeiro dia. Estou tentando, mãe. Aquela foto me destruiu. Ver meu filho tentando, realmente tentando, mexeu com todas as minhas emoções. Parte de mim queria ligar imediatamente, dizer que estava orgulhosa, oferecer ajuda, mas Bia, que ainda estava checando as mensagens comigo, me segurou. Isso é bom, Lena. É realmente bom que ele esteja trabalhando. Mas ele fez isso por uma semana. Deixa ver se ele consegue manter por 3 meses, 6 meses. Deixa ver se a mudança é real antes de você abrir essa porta de novo. Ela estava certa. E mais importante, eu sabia que eu ainda não estava pronta. O trauma do que tinha acontecido ainda estava muito fresco. Eu ainda acordava no meio da noite com pesadelos de ser empurrada, de ver aquela raiva no rosto dele. Então eu respondi à mensagem, mas mantive distância. Fico feliz que você esteja trabalhando, Lucas. Continue assim, mas eu ainda preciso de tempo e espaço. Sua resposta veio horas depois. Eu entendo. Obrigado por responder. Foi pequeno, mas foi progresso. No grupo de apoio, compartilhei sobre isso. Eu sinto que estou sendo cruel, eu admiti. Ele está tentando e eu continuo mantendo distância. A mulher mais velha, Dona Maria, eu tinha aprendido o nome dela, balançou a cabeça. Querida, você não está sendo cruel. Você está sendo sábia. Abusadores, muitas vezes, mostram mudança temporária para ganhar acesso de volta à vítima, só para voltar aos padrões antigos. Não estou dizendo que é o caso do seu filho necessariamente, mas você tem todo o direito de ser cautelosa. Ele precisa provar por um período sustentado que realmente mudou. E mesmo assim, você não é obrigada a deixá-lo voltar para sua vida completamente. Mas ele é meu filho, eu disse, e aquela velha culpa voltou. Como eu posso não querer ele na minha vida? Você pode amá-lo e ainda assim não conviver com ele. Teresa, a facilitadora, disse gentilmente. Amor e proximidade não são a mesma coisa. Você pode amar alguém de longe, desejar o melhor para eles, torcer pelo sucesso deles, mas proteger sua própria paz mantendo distância. Não há nada de errado nisso. Foi difícil internalizar isso, mas aos poucos comecei a aceitar. Meu amor por Lucas não tinha morrido. Provavelmente nunca morreria. Afinal, ele era meu filho. Mas agora era um amor com limites, com proteção, com autopreservação. 6 meses depois da expulsão, Lucas me enviou uma longa mensagem. Era diferente das outras. Não havia manipulação, não havia cobrança. Era apenas honesta. Mãe, eu estou em terapia faz 3 meses. O psicólogo me ajudou a ver muitas coisas sobre mim mesmo que eu não queria ver. Sobre a raiva que eu carregava, sobre como eu te culpava por coisas que não eram tua culpa, sobre como eu nunca assumi responsabilidade pela minha própria vida. Eu não estou escrevendo isso para pedir para voltar ou para você me perdoar. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendo. Eu entendo porque você fez o que fez. E pela primeira vez eu consigo dizer: você fez certo. Eu estava te machucando. Eu estava me autodestruindo. E se você não tivesse colocado aquele limite firme, eu provavelmente teria te machucado ainda mais, ou pior. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Ainda luto com a raiva às vezes. Mas estou trabalhando nisso. Estou trabalhando em ser o homem que você merecia como filho. O homem que o pai teria ficado orgulhoso. Um dia, se você se sentir pronta, eu adoraria tomar um café com você. Num lugar público, com segurança, no seu tempo. Mas se você nunca se sentir pronta, eu vou entender também. Te amo, mesmo sabendo que não mereço o seu amor de volta. Lucas. Chorei lendo aquela mensagem. Chorei pelo filho que eu tinha perdido e pelo homem que talvez ele estivesse se tornando. Chorei pela dor de tudo que tínhamos passado. Mas também chorei de esperança. Mostrei a mensagem para a doutora Mônica na sessão seguinte. Ela leu cuidadosamente e então disse: Helena, isso parece genuíno. Mas você não precisa decidir nada agora. Você tem todo o direito de levar o tempo que precisar. Eu sei, mas eu quero ver ele, só para ver se a mudança é real. Será que estou sendo tola? Você está sendo humana.
e mãe. Mas se você decidir se encontrar com ele, faça-o num lugar público. Leve alguém com você se precisar se sentir mais segura e estabeleça limites claros desde o início. Deixe claro que esse encontro não significa que está tudo perdoado e esquecido. Levei 2 semanas para responder. 2 semanas de processar, de conversar com Bia, com Carmen, com o grupo de apoio, e então, finalmente, escrevi de volta. Lucas, obrigada pela sua mensagem. Significou muito para mim. Eu aceito tomar um café com você, mas preciso que você entenda algumas coisas primeiro. Isso não significa que tudo está perdoado. Você me machucou profundamente e isso vai levar tempo para curar, se é que cura completamente. Isso não significa que você pode voltar a morar comigo. Aquele capítulo da nossa vida acabou. Se eu sentir, em qualquer momento, que você está voltando aos padrões antigos, eu vou me afastar de novo. E dessa vez será permanente. Se você aceita esses termos, podemos marcar algo na próxima semana. Me diga quando você está livre. Sua resposta veio imediatamente. Eu aceito todos os termos. Obrigado por me dar essa chance. Marcamos para um sábado à tarde, numa cafeteria movimentada no centro. Levei Carmen comigo. Não porque eu esperava problemas, mas porque precisava de alguém ali, uma rede de segurança emocional. Chegamos 10 minutos antes do horário combinado. Escolhi uma mesa perto da janela, onde havia muita gente ao redor. Carmen sentou numa mesa vizinha, perto o suficiente para intervir se necessário, mas longe o suficiente para nos dar privacidade. Quando Lucas entrou, quase não o reconheci. Ele estava diferente. Mais magro, definitivamente, mas de uma forma saudável. O cabelo estava cortado e limpo. Ele usava roupas simples mas cuidadas, uma camisa de botão e jeans sem rasgos. Mas a maior mudança estava no rosto. A raiva constante que costumava estar estampada ali tinha desaparecido. Em seu lugar havia algo parecido com paz, humildade. Ele me viu e caminhou em nossa direção devagar, quase hesitante. Quando chegou à mesa, ficou ali parado, claramente sem saber se devia me abraçar ou simplesmente sentar. Oi, mãe, ele disse baixinho. Oi, Lucas. Senta. Ele sentou, as mãos nervosamente brincando com o menu. Pedimos café e ficamos em silêncio constrangedor por alguns momentos. Você está bem? Ele perguntou finalmente. O corte na sua testa sarou? Instintivamente levei a mão ao local. Tinha sarado semanas atrás, deixando apenas uma pequena cicatriz que eu cobria com franja agora. Sarou. Eu penso naquele dia todo dia, ele disse, olhos fixos na mesa. A imagem de você no chão, sangrando, por minha causa. Eu não consigo tirar da cabeça. Bem, eu disse, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Eu também penso naquele dia todo dia. É difícil esquecer quando seu próprio filho te agride. Ele encolheu com minhas palavras, mas não recuou. Eu mereço isso. Mereço cada palavra dura, cada olhar de raiva, e vou merecer por muito tempo. Nosso café chegou, dando-nos algo para fazer com as mãos. Bebi um gole, deixando o calor me acalmar. Lucas, eu preciso saber. O que mudou? Por que agora? Porque não há 6 meses, ou 1 ano, ou 3 anos atrás, antes de tudo ficar tão ruim? Ele respirou fundo. Honestamente? Porque eu precisava bater no fundo do poço. E quando você me expulsou, aquele foi meu fundo do poço. De repente eu estava num abrigo, dividindo o quarto com outros 5 homens, alguns com problemas sérios de dependência e saúde mental. Eu não tinha nada, nenhuma rede de segurança. E pela primeira vez na minha vida, eu não podia culpar você. Você não estava lá para ser meu saco de pancadas emocional. Ele parou para beber um gole de café, organizando os pensamentos. No abrigo, tem um assistente social que conversa com a gente. Ele foi quem me convenceu a procurar terapia. No começo eu resistia, achava que era besteira. Mas eu estava tão vazio,
tão perdido. Então fui. E meu terapeuta, Dr. Augusto, ele não aceitava minhas desculpas. Toda vez que eu tentava culpar você, ou meu pai por ter morrido, ou meus chefes, ou quem quer que fosse, ele me parava. E qual foi sua parte nisso? O que você poderia ter feito diferente? Era frustrante, mas necessário. E o que você descobriu? Eu perguntei. Que eu estava com raiva. Tanta raiva. Raiva do pai por morrer e me deixar. Raiva de mim mesmo por não conseguir ser bem-sucedido como eu achava que deveria ser. Raiva do mundo por não ser como eu esperava. E em vez de lidar com essa raiva de forma saudável, eu depositava tudo em você. Porque você estava lá. Porque você sempre estava lá, sempre aguentando, sempre perdoando. Eu sabia, em algum nível subconsciente, que não importava o que eu fizesse, você ainda me amaria. Então eu abusava disso. Abusava de você. Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto e ele não tentou escondê-las. E a pior parte, uma parte de mim curtia ter aquele poder sobre você. Curtia ver você andar em bicos de pés, tentando não me irritar. Fazia eu me sentir forte, no controle. Em todos os outros aspectos da minha vida, eu era um fracasso, mas pelo menos em casa eu era o rei, sabe? Era doloroso ouvir, mas também necessário. Ele estava finalmente sendo honesto, talvez pela primeira vez. O Dr. Augusto me fez ver que isso era um padrão de abuso. E que abuso não é só físico. O que eu fazia com você há anos, o abuso verbal, emocional, financeiro, tudo isso é abuso. E quando finalmente escalou para o físico, foi só a evolução natural de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Por que você nunca quis procurar ajuda antes? Eu perguntei. Eu sugeri terapia tantas vezes. Porque eu não achava que era o problema. Eu achava que você era super protetora, que você não me deixava ser eu mesmo, que você era a razão da minha infelicidade. É fácil culpar outras pessoas. É muito mais difícil olhar no espelho e ver suas próprias falhas. Nós ficamos em silêncio por um momento, apenas bebendo nosso café. Ao redor, a vida da cafeteria continuava. Pessoas rindo, conversando, vivendo suas vidas normais. E aqui estávamos nós, mãe e filho, tentando navegar as ruínas do que nossa relação tinha se tornado. Mãe, Lucas disse finalmente, eu não espero que você me perdoe. Não totalmente. Eu não sei se eu me perdoaria se estivesse no seu lugar. Mas eu quero que você saiba que estou trabalhando em mim. Tenho terapia toda semana. Ainda estou no emprego do mercado. Aliás, me promoveram para supervisor de turno. Consegui alugar uma kitnet pequena, saí do abrigo. Ainda não é muito, mas é meu. E é honesto. Eu fico feliz por você, Lucas. De verdade. E eu queria perguntar... Ele hesitou. Não agora, mas talvez no futuro. Você acha que um dia eu poderia te visitar? Na casa? Não para morar, nunca mais para morar, mas só para tomar um chá, conversar, sentir que ainda tenho uma mãe. Meu coração apertou. Aquela pergunta, aquela vulnerabilidade. Eu não sei, Lucas. Honestamente não sei. Aquela casa, você transformou ela num lugar de medo para mim. Vai levar tempo para eu me sentir segura tendo você lá de novo. Se é que um dia vou me sentir. Ele acenou, claramente desapontado, mas não surpreso. Eu entendo. Só, não fecha a porta completamente, ok? Me deixa mostrar que mudei. Me deixa provar com o tempo que não sou mais aquela pessoa. Eu posso fazer isso, eu disse cuidadosamente. Mas sem garantias, Lucas. Eu não prometo nada além de estar disposta a ver, no meu tempo, nos meus termos. Nos seus termos, ele repetiu. Eu aceito. Nós conversamos por mais 1 hora. Ele me contou sobre a terapia, sobre o trabalho, sobre os planos dele de fazer um curso técnico em informática. Eu contei sobre minha própria terapia, sobre o grupo de apoio, sobre como tinha redescoberto hobbies antigos. Foi estranho, mas também bom.
Não era como antes. Aquele relacionamento tinha morrido e não voltaria. Mas talvez, apenas talvez, pudéssemos construir algo novo, algo mais saudável, com limites claros e respeito mútuo. Quando nos despedimos, ele me perguntou se podia me abraçar. Eu hesitei, mas aceite. Foi um abraço breve, cuidadoso, não como os abraços que dávamos antes, cheios de amor incondicional. Mas foi um começo. Voltei para casa com Carmen, que tinha observado tudo de longe. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Confusa, esperançosa, assustada, tudo ao mesmo tempo. Isso é completamente normal. Você deu um passo enorme hoje. E tinha dado. Mas sabia que era só o primeiro de muitos. A cura, tanto a minha quanto a dele, seria uma jornada longa. Talvez nunca chegássemos ao destino final de uma relação completamente restaurada. Talvez isso não fosse possível depois de tudo o que aconteceu. Mas pela primeira vez em anos, eu tinha esperança. Não esperança de voltar ao que éramos. Isso era impossível e, honestamente, não desejável. Mas esperança de que talvez pudéssemos nos tornar algo novo. Mãe e filho, mas com respeito, com limites, com saúde. E o mais importante, eu tinha me escolhido. Tinha colocado minha segurança, minha saúde mental, minha paz em primeiro lugar. E não importava o que acontecesse com Lucas daqui para frente, aquela lição eu nunca esqueceria. Eu tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que às vezes o maior ato de amor que você pode fazer, tanto por você quanto pela outra pessoa, é dizer não. É colocar limites. É proteger sua própria chama antes que alguém a apague completamente. Hoje, quase um ano depois daquele café da manhã fatídico, estou numa jornada de reconstrução. Minha casa não é mais um lugar de medo. É meu santuário de novo. As marcas no meu braço já sumiram, assim como a cicatriz na testa está quase invisível. Mas as cicatrizes emocionais ainda estão aqui, sendo tratadas gentilmente na terapia. Lucas e eu nos vemos uma vez por mês para café. Sempre em público, sempre nos meus termos. Ele continua em terapia, continua trabalhando, continua mostrando, lentamente, que mudou. Não sei se um dia ele voltará a pisar na minha casa. Talvez sim, talvez não. E está tudo bem. Porque agora eu sei que meu amor por ele não precisa custar minha própria paz. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.